Abra sua Bíblia comigo, por favor, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Nós estamos às vésperas de comemorar a Páscoa. E aqui um episódio muito interessante e que deveria nos fazer pensar um pouco mais. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. Lucas 9, 51. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo pela sua Bíblia ou pela TV. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, desde já pela Tua palavra, aquietamos o nosso coração e te pedimos, fala conosco nesta noite, queremos sair daqui alimentados por Ti, que a Tua palavra produza em nós o efeito que Tu tens para cada um daqueles que ouvem e atendem ao Teu chamado. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. O título desta mensagem, é importante às vezes, você se referir a uma mensagem pelo título, não é uma crônica, é a palavra de Deus, mas o título ajuda a gente a memorizar o que foi dito. Então, essa mensagem tem por título, Não Temos Tempo a Perder. E é uma frase de efeito, Nós falamos isso constantemente. Quando estamos investindo na nossa vida profissional, quando nós estamos com algum projeto em andamento, nós temos pressa, nós queremos resolver as coisas e à medida que o tempo passa, parece que a gente não consegue fazer com que o tempo sobre. Os anos vão passando com muita rapidez e nós vamos observando uma ausência de tempo para descanso, para lazer. Muitas pessoas correm demais, eu diria, atrás de um objetivo e se esquece que a vida não é só essa correria. Nós fomos provados nesse período, por exemplo, de pandemia, em que o mundo, ou pelo menos no nosso redor, meio que parou. O tempo parou. Sabe aquela coisa de que isso não pode parar? Máquinas que não podiam ser desligadas, foram desligadas, porque não haviam trabalhadores para acioná-las ou acompanhar o funcionamento. O trabalho, aquelas pessoas que corriam, acordavam cedo demais, dormiam tarde, precisavam fazer hora extra, de repente, lockdown, para tudo. Recebemos ordens, concordando ou não, tudo parou. Ou mais, por mais que a gente diga, isso não devia ter parado, muita coisa parou, irmãos. O que trabalhou a todo vapor, com certeza, foram os hospitais, as clínicas, etc., mas os trabalhos, as escolas, pense, escolas paradas. Todas as vezes que tem uma incursão da polícia numa comunidade, o apelo dos moradores é sempre esse: como assim? Vai fazer uma incursão no horário de escola, a escola vai ter que fechar, mas a escola ficou fechada há muito tempo. Isso nos mostra que não adianta a nossa correria e achar que precisamos de mais tempo. Não funciona assim. É saudável pensar que algumas decisões da nossa vida são pautadas na questão do tempo. Não podemos deixar o tempo passar. Usa-se muito a expressão em inglês, Perdeu o time, perdeu o tempo, passou a hora. Sabe quando o jogador de futebol demora a chutar para o gol, a bola passa e depois não dá mais tempo?
Então nós temos essa noção de que algumas decisões, algumas coisas na vida, nós temos que observar o tempo e não deixar ele passar. Mas o que nós não podemos é achar que nós controlamos o tempo e nem que o tempo nos controla. Esse chavão, não temos tempo a perder, ele pode ser o tanto quanto perigoso. Essa ideia de querer trabalhar demais. Quantas pessoas, queridos, não conseguem ver os filhos crescerem? Acompanhar o amadurecimento de uma família porque tem que trabalhar, porque tem que pagar as contas, porque tem que resolver tais coisas. Eu diria que nós não podemos cruzar os braços, mas nós não podemos ser escravos do tempo. Nós precisamos olhar para esta questão de quanto tempo nos resta com sabedoria, porque de qualquer forma nós nunca sabemos quanto tempo nos resta. Nunca temos o controle da situação. Então, de que adianta nos afadigarmos tanto? Eu não esqueço um testemunho que eu vivenciei quando morava aqui próximo no condomínio, um vizinho trabalhando incansavelmente debaixo de sol e chuva, porque era um homem que tinha habilidades, né, de construtor, e uma linda casa ele construiu de 2 andares, colonial. Mas ele trabalhava debaixo de sol e chuva, e às vezes ele trazia um ajudante. Ele trabalhou na fundação, ele trabalhou nas colunas, nas cintas, nas paredes. Às vezes ele pagava algum profissional para um trabalho mais detalhista, mas ele trabalhou demais. Trabalhou de tal maneira, sem perceber o quanto ele estava fazendo mal a ele mesmo, que ele adquiriu um câncer de pele, de tanto ter ficado exposto no sol. Trabalhava sem camisa, uma aparência de um europeu, uma cor clara na sua pele, e dizem que é uma pele mais sensível, as pessoas não podem ficar tão expostas assim. E, infelizmente, assim que ele deu como concluída a casa, 15 dias ele faleceu. Não usufruiu. A família usufrui até hoje, mas ele, que tanto se dedicou, não adiantou correr atrás do tempo, não adiantou tentar recuperar algum tempo perdido. Não funciona assim. Muitas vezes nós negligenciamos as coisas mais importantes em detrimento das coisas fúteis. Viver o tempo, viver a emoção, estar ao lado das pessoas que nós amamos, isso é importante. As demais coisas, Jesus já dizia que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. E são acrescentadas à medida que nós precisamos, não que nós queremos. Nós temos que ter essa noção muito clara, queridos, porque senão, quando a gente se dá conta, o tempo passou depressa demais, não usufruímos do que realmente deveria ter usufruído, e muitos, quando chega esse tempo cruel de olhar para trás, muitos amargam o remorso de não terem experimentado tais momentos, não é? Emoções, viagens, descanso. Isso é muito sério. A gente acaba se tornando escravo do tempo, até porque a gente não consegue medir o tempo. A gente tem um reloginho que apenas nos mostra o andamento do tempo, mas medir, parar, você para o relógio, mas não para o tempo. Então nós precisamos pensar um pouquinho, porque essa passagem que nós lemos, logicamente estamos falando de Jesus, 100% Deus, 100% homem. Mas Jesus está chegando na fase final do seu ministério. Os 3 últimos anos ali, ou os 3 anos do seu ministério, melhor dizendo, mas os 3 últimos anos da sua vida em meio aos discípulos. Ele adquiriu pessoas que ele amou e que amavam ele, pessoas que o odiaram sem motivo algum, mas ele está vivendo essa fase final, só que focado no que realmente importava. Jesus está demasiadamente focado na missão que o Pai deu a ele. E Jesus, ele tem um diferencial, a história vai dizer que ele falava pelo menos 3 línguas. 3 línguas. O hebraico, que era a língua da sua família, da sua terra natal,
o aramaico, porque muitas vezes ele precisava falar com o povo que, miscigenado, não conseguia falar o hebraico, e o grego, que era a língua do momento, né? Como se fosse o português, o francês da diplomacia e o inglês comercial, o inglês que abre portas. Então Jesus ele tinha essa facilidade de conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, e isso falando da humanidade de Jesus. Ele não fazia isso porque era Deus. Nós vamos ler escritos de Jesus aos 12 anos conversando com os mestres da lei, mostrando uma sabedoria diferenciada. Aí sim nós podemos pensar numa criança divina, mas que, humanamente falando, estava acima do seu tempo, acima do seu momento, pensando nas coisas de Deus, focada verdadeiramente nas coisas do alto. Nós temos todos esses exemplos aqui, e lógico, quando ele começa a realizar os seus milagres, aqueles milagres de Jesus, se fossem realizados hoje, muitas pessoas, se fossem, tá, irmãos? Porque muitos milagres que chamamos de milagres não são milagres, principalmente pelo canal do milagre. Surgem milagreiros, surgem aqueles que são chamados de demiurgos, aqueles que promovem milagres e, na verdade, não são milagres. Eu estou falando se as pessoas tivessem essa capacidade de Jesus, de realmente operar milagres, impor as mãos, coxos andando, cegos enxergando, eu creio nos milagres e creio que eles acontecem verdadeiramente, mas não com essa facilidade que é promovido. Desta forma eu não creio. Até porque no tempo de Jesus, determinados leprosos foram curados. Não todos. Não havia uma promoção de milagres. Quantos cegos? Alguns. Quantos mortos ressuscitaram? Poucos. Então nós percebemos uma ocasião para o milagre acontecer, e não uma enxurrada de coisas sobrenaturais, quase que transformando o mundo natural no mundo sobrenatural. Eu tenho às vezes a impressão de que a igreja não acredita mais nas coisas naturais e apenas no sobrenatural. Tudo é demônio, tudo requer um milagre. Não sei, irmãos, esse modo de pensar a porta de emprego não abre para mim. Pode ter um caráter espiritual gravíssimo. Mas, baseado em Provérbios 6,6, vai ter com a formiga o preguiçoso. Promova, faça algo, invista em você, acredite em você. Isso não é uma palavra de pensamento positivo, não. É nós enxergarmos no mundo real que as coisas reais acontecem, mas que também acontecem coisas espirituais. Então não podemos espiritualizar todas as coisas. Não podemos culpar o diabo por erros que são nossos. E eu não estou defendendo o diabo, viu? Não sou advogado dele. Mas muito do que acontece, que nós não concordamos, tem a ver com uma conduta desviada do próprio homem. O ser humano que deveria se posicionar diante de Deus, vive uma vida um tanto quanto afastada. Há pouco tempo eu falava para um jovem, quanto tempo você ficou afastado de Jesus, ou que você não conheceu Jesus? Ele, pastor, cerca de 30 anos. Eu disse, glória a Deus, agora você está com Jesus, você está caminhando, mas você não quer que os 30 anos que você investiu em coisas erradas sejam apagadas em uma semana. Vai levar um tempo para você investir no reino, para você estudar a palavra, para você mudar, sabe o que conhecemos como metanoia? Mudar a sua mente para as coisas que realmente interessam. Você estava se dedicando 30 anos às coisas que não valiam nada. Problemas que você atraiu, situações que você não deveria ter se envolvido. E agora? Agora você tem que investir no reino. E não adianta, eu usei essa mesma expressão, achar que não tem tempo a perder. Vá devagar. Dá um tempo para Deus operar. Permita-se ter um envolvimento com Deus de uma forma saudável. Não adianta agora você querer ler a Bíblia de manhã, à tarde, à noite, e em um ano você ler a Bíblia 10 vezes. Se você em um dia não aprender o suficiente, não adianta você lê-la toda. Você tem que aprender o que realmente precisa ser aprendido. E aplicar isso, mas para aplicar isso, nós temos que dar um tempo.
Não é tão fácil. O cirurgião estuda, o médico comum estuda 5, 6, 7 anos. Um cirurgião de determinadas áreas do corpo, ele estuda 10, 12, 15 anos. E mesmo assim, ele não pode sair sozinho, com o canudo na mão, abrindo as pessoas e achando que já tem a experiência. Porque a experiência se adquire com o tempo, e não com o canudo. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Jesus, ele vai se aproximando para o fechamento da sua história. E aqui é um episódio que antecede a Páscoa. Lemos que ele está indo em direção a Jerusalém. É o último momento de Jesus. Ele vai para Jerusalém e ele sabe que as coisas vão acontecer lá. Ele vai entrar triunfalmente pelos portais. Ele vai ser aclamado filho de Davi, rei dos reis. Um grupo vai olhar com olhos estranhos e vai prendê-lo. Isso tudo está acontecendo como um filme, porque ele tem uma missão. E aí sim, vale a pena a gente pensar na divindade de Jesus. E se Jesus não tivesse, queridos, uma conduta ilibada, se não tivesse realmente uma santidade, uma separação, ele facilmente seria persuadido como homem, né? Digo eu, não como Deus, mas seria persuadido pelas honrarias. Porque as pessoas ficaram muito gratas, aquelas que viram os milagres acontecendo. A história conta que Maria Madalena teria sido liberta de vários demônios. E agora ela segue Jesus com dedicação, ela quer fazer algo. As esposas de homens que nem convertidos eram, estavam ali investindo no ministério de Jesus. Jesus precisava de dinheiro para o seu ministério. Ele viajava muito. Aqui mesmo, lendo um texto, que os discípulos foram além, entraram numa cidade, uma aldeia de samaritanos, para reservar um lugar, uma pousada para eles. Eram quilômetros andando a pé, precisava de uma reserva para ter algum lugar para dormir, descansar, comer. Então, veja que havia todo um cuidado dos homens e das mulheres da sua época para reconhecer Jesus que fazia tantos milagres. Mas nesse momento em especial, queridos, Jesus ele está num firme propósito de se entregar naquela cruz. Isso é devido à sua obediência a Deus. Ele sabe o que quer da vida. Ele não está usufruindo da capacidade de ser diferente dos demais. Ele não se sente diferente, ele é diferente. Mas ele não olha para os demais com essa superioridade. Pelo contrário, ele lava os pés dos discípulos, ele serve, ele se compadece dos doentes, dos empobrecidos, ele alcança os pecadores com palavras de salvação. Então ele está bem envolvido. E olha no versículo 51, quando nós lemos lá em Lucas 9. E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, ou seja, quando se aproximava o momento dele, no coração dele, os discípulos não sabiam disso, dele voltar para junto ao Pai, Jesus manifestou no semblante, mostrou no seu rosto a firme resolução de ir para Jerusalém. É como se ele estivesse fazendo planos com os discípulos: vamos a tal lugar, venham comigo. A gente vê Jesus como um grande líder, levando pessoas, principalmente os 12 discípulos, mas pessoas que serviam o ministério dele. Nas aldeias que ele passava, muitos tentavam seguir, mas ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então vocês não venham achando que a gente vai ter regalia ministerial. Então eles seguiam Jesus, muitos desistiam de seguir, porque Jesus andava muito, Jesus dormia relento. Quando tinha uma aldeia, ele procurava um descanso. Quando não tinha, era em algum arbusto. A gente pensa Jesus reclinando a cabeça numa pedra, por não ter um conforto de um travesseiro. Nós vemos essa entrega dele de uma forma muito clara, muito acentuada, e agora ele quer cumprir o ministério, ele tem uma missão. Ele precisa ir para Jerusalém. Jerusalém é o lugar dos acontecimentos. Jerusalém é a cidade, a menina dos olhos de Deus. Jerusalém é o lugar em que as coisas vão acontecer. E Lucas, aqui, o Evangelho, registra que Jesus está resoluto. Ele está decidido a se entregar. E ele precisa ficar focado. Não pense que no tempo de Jesus não tinha distrações, não, hein? Pelo contrário.
Havia muita distração, não a distração que temos hoje, o vício, né, das coisas, a rede social, a distração, o lazer. No tempo de Jesus não tinha estádios lotados assistindo bandas de rock. No tempo de Jesus não tinha seriados na TV para ficar acordado 3, 4 noites. Vicia. No tempo de Jesus não tinha TikTok. Mas no tempo de Jesus havia muita distração porque a vida era difícil. E essas distrações seriam facilmente condutoras de um desvio de conduta de Jesus. Mas estamos falando de alguém focado, de alguém que sabia o que queria. Qual era a missão de Jesus? Não era se divertir. Ele poderia, como eu disse, usufruir do seu poder sobrenatural, mas isso não está em foco. Não é isso que está em evidência no coração dele. Ele não quer as regalias desse mundo, ele não quer ser visto como melhor, ele quer apenas traduzir a vontade de Deus. E essa firmeza de Jesus, eu vou pedir que você deixe marcado aí em Lucas 9, volte um pouquinho a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 50, quando o profeta anuncia, ou melhor, profetiza esse momento de Jesus decidido a ir a Jerusalém. Lá, Isaías 50, versículo 7, olha o que diz o profeta. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto, olha o que diz, isso aqui é importantíssimo. Fiz o meu rosto como uma pedra, vou explicar já. E sei que não serei envergonhado. Versículo 8. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traços comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas do fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isto, vocês se deitarão em tormentos. É um modo poético, vamos dizer assim, de trazer uma profecia. Mas aqui nós temos pelo menos 2 ou 3 elementos que acontecem na visão profética, né? O profeta Isaías, ele está muitos anos antes do nascimento de Jesus. E ele está sendo usado por Deus para profetizar a vinda do Messias. Então ele não tem noção quem é esse Messias, de que família vem esse Messias, além da ideia da linhagem de Davi, mas ele não sabe que será filho de Maria, que José vai abraçá-lo, ele não tem essa visão. Mas uma coisa Deus está mostrando para ele. Primeiro, esse momento em que ele está decidido a abrir mão de tudo no mundo para servir o Pai. É quando ele diz, fiz o meu rosto de pedra, fechei a cara. Você já ouviu isso? Cara de árvore, você já ouviu essa expressão? Jesus, ele está tão decidido a ir a Jerusalém, que se algum dos discípulos, por mais que o amasse, dissesse, Jesus, não vamos para Jerusalém agora não, lá tem perigo, ele diria, eu tenho que ir. Vocês não entendem o que está acontecendo. A minha missão é esta, a missão de vocês será outra, parecida com a minha, mas o final da história de vocês não é igual ao final da minha história. Então o que Jesus tem? Jesus está focado, ter uma cara de pedra, de árvore, dizer, não importa, os encantamentos desse mundo não vão me atrair. As coisas lindas desse mundo não me encantarão para que eu mude o meu modo de pensar. E aí, nesta hora, o título da mensagem deve ter saído da boca de Jesus. Não temos tempo a perder. Ajuntem as coisas e vamos para Jerusalém. A gente
percebe aqui um momento em que Jesus está tão decidido que nada vai atrapalhar o que ele decidiu fazer. Nada. Inclusive, aqui o texto vai mostrar aqui, que ele está tão resolvido de ir para Jerusalém, que corre aqui um risco, porque estamos falando de uma época em que, para chegar a Jerusalém, pelo tempo do percurso, eles vão ter que se hospedar ou ficar ali, dando um tempo numa cidade de samaritanos. É como se você não gostasse de dirigir à noite, o perigo da noite, você vai para uma outra cidade, aí você procura logo um hotel, uma pensão para você repousar e no outro dia de manhã você seguir viagem. Você tem um destino, mas você não quer viajar a noite toda, tem o perigo da noite. Então Jesus está passando por um lugar e é justamente uma aldeia de samaritanos. A história você conhece bem. Samaritanos e judeus não se dão. Pelo contrário, se matam até. Traem uns aos outros. É uma guerra de etnia e não deveria ser, porque estamos falando de um mesmo povo. A diferença é que é chamado de judeu aquele que não misturou o sangue. E o samaritano é aquele que, por conta do cativeiro babilônico, ficou ali à mercê dos outros povos. E se as mulheres não se casassem com homens de outras nações, morreriam de fome. Então os samaritanos meio que foram obrigados a misturar o sangue, enquanto que os judeus que estavam no cativeiro ficaram agrupados, casando-se apenas entre eles, tendo filho entre eles. Então, nesse momento da história de Jesus, tem judeus, que são chamados os legítimos entre eles, daí nascem as seitas dos fariseus, dos saduceus, e os samaritanos. Quem são os samaritanos? A ralé de um povo que um dia foi escolhido por Deus. Isso é o pensamento da época. Então, nesse momento, queridos, Jesus não tem tempo a perder. Se preciso for, nós vamos nos hospedar numa aldeia de samaritanos. Sim. Veja como ele está focado. Sabe quando alguém quer um bom emprego e faz curso para se profissionalizar? Quando alguém quer passar um concurso público e estuda dia, noite, noite e dia, porque ele está focado no objetivo? É Jesus focado no objetivo dele. Então, ele sai da Galileia, indo em direção agora a Jerusalém, e ele precisa passar por Samaria. Eu vou voltar aqui em Lucas, capítulo 9, no versículo 52. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar o quê? Pousada. Lembra o que eu falei? Jesus não tem tempo a perder. E era muito comum ele enviar os discípulos mais velozes ou com dinheiro em caixa para encontrar uma hospedagem para o mestre. Isso era comum. Ele era o líder, as pessoas iam na frente para preparar todas as coisas. Quando ele chegasse, porque ele se detinha em muitos lugares, se tivesse alguém doente e pedisse ele para orar, ele parava. Então, para não atrasar o fechamento da história, o que ele fazia? Pegava 2 ou 3 discípulos, vocês vão na frente, comprem comida, achem uma estalagem, nós vamos ficar hospedados em tal lugar. Só que eles vão para uma aldeia de samaritanos. E aí, queridos, o perigo realmente ronda, por conta dessa rivalidade entre eles. Quando eles vão para essa aldeia, que não tem o que eu diria pureza na raça, eles também são odiados. Por quê? Porque eles julgam os samaritanos. É como se eles chegassem no lugar que eu odeio tal lugar, mas eu preciso ir lá. As pessoas daquele lugar sabem que eu odeio e vão dizer, agora você vem porque você precisa de nós, né? Então eles percebem pela roupa que são judeus e eles não recebem Jesus. Eles não querem a presença dos discípulos, eles não querem aquele grupo de judeus hospedados no meio de pessoas que eles são rivais. Não tem lógica isso, querido. É uma separação literal. Eu não sei se você consegue entender isso aqui, mas é como se fossem, um exemplo bem simples, 2 torcidas de futebol que odeiam uma a outra. Imagina, né, um flamenguista ter que se hospedar na casa de um vascaíno. Estou fazendo uma comparação bem lá embaixo, tá, irmãos? Estou humilhando o flamenguista, né? Vai ter que se hospedar na casa de um vascaíno para assistir o jogo Flamengo e Vasco no outro dia.
Eu acho que esse jogo para ele não vai acontecer, porque vão matar ele naquela casa, né? A rivalidade, e estou só usando exemplo do futebol, mas imagina isso em aldeias. O perigo que eles estão correndo. Mas Jesus não é separado por essa etnia, por essa pureza de raça. Jesus é separado pela santidade. Ele não se importa de ser rejeitado, porque ele sabe que ele vai ser rejeitado. Jesus é rejeitado até hoje, irmãos. As pessoas encontram, entre aspas, substitutos para adorar ao invés de adorar Jesus. As pessoas olham para Jesus, colocam ele muitas vezes em segundo plano. Os próprios crentes não dão o valor a ele que ele merece. Então essa rejeição, ele já sabia, logicamente. E ele assim libera essa ordem. Olha a responsabilidade desses discípulos, versículo 53. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Por que Lucas escreve assim? Porque ele está dizendo, é como se eles estivessem indo adorar em Jerusalém. Samaritano não pode adorar em Jerusalém. Então as pessoas justamente julgam ele pela vestimenta. Esse é aquele que se sente mais santo do que os outros. Mas não por ser Jesus, e sim por ser judeu. Olha aqui, enquanto Jesus olha para os samaritanos com bons olhos, ele está sendo rejeitado por esses mesmos samaritanos. Isso é o que a gente vive hoje. Enquanto Deus libera o seu amor a essa humanidade, a humanidade está virando as costas para Deus o tempo todo e cada vez mais. Enquanto Jesus está incluindo, querido, se Jesus entra nessa aldeia e tem alguém doente, ele vai lá e ora, e ele cura, e ele quer o melhor para aquela pessoa, independente do que ela tenha feito, independente do contexto da história, ele não está preocupado com isso, ele quer salvar. Ele veio para salvar, e essa salvação não está sendo pensada só em morrer e ir para a glória, não. Ele quer levantar a autoestima das pessoas, ele quer dizer que realmente todos nós nascemos para a glória de Deus, e as pessoas não podem menosprezar aqueles que se sentem filhos de Deus. Olha que coisa interessante, enquanto ele está pensando desta forma, ele já está sofrendo aí preconceito. Isso é muito interessante da gente pensar, porque hoje a gente vê um Brasil, não vou nem dizer o mundo, né? Dividido em sexo, raça, condição social, preferência política. Conseguiram dividir o Brasil, futebol, sabe? Não tem mais aquela alegria de vamos assistir um futebol juntos, você vai torcer para o seu time, eu vou torcer por mil. Não tem mais isso. É como se tivessem que ser rivais. E se não tiver uma boa índole, um vai matar o outro. Dividiu a cor, um é branco, um é preto, um é amarelo, um é oriental, um é não sei o quê. Isso está muito estranho, irmãos. E Deus olhando para nós, tentando incluir todo mundo. A igreja tem que começar, a igreja precisa pensar um pouquinho nisso aqui e aprender com Jesus, irmãos. A homossexualidade, por exemplo, é um pecado. Mas a igreja não pode rejeitar o homossexual. A igreja não tem esse direito. O que a igreja não vai permitir? Fazer da casa de Deus bagunça. Mas essas pessoas precisam ser abraçadas. Por quê? Se a igreja, que entre aspas representa Deus, não abraçar, quem vai abraçar? O diabo. Esse aí abraça. Os escândalos. Por que crentes estão indo para a igreja de homossexuais? Ora, porque ele era um homossexual escondido. Ele se revelou em algum momento. Mas por que ele não foi abraçado na igreja? Porque a igreja rejeitou ele, porque a igreja odeia homossexual. Essa é uma verdade, triste de eu dizer. Mas nós não temos esse direito. Nós não podemos dizer que somos cristãos e ter um comportamento assim. Não. Versículo 54, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quem é aqui? Quem representa aqui hoje Tiago e João? A igreja que quando vê um pecador, quer que ele morra. Se é de Cristo, a igreja não quer que ele morra, quer que ele se salve, quer que ele se converta,
quer que ele mude de comportamento, mas não quer o mal para ele. Entende o que está acontecendo? Como a igreja precisa fazer uma releitura, queridos. Como a igreja precisa entender melhor essas coisas. Olha, o sentido da vingança no meio da igreja é inadmissível. O sentimento de vingança, mesmo que seja contra o mal. Eu canso de ler Carta de Judas, quando o diabo queria pegar o corpo de Moisés, que estava lá mortinho. O que o diabo ia fazer com o corpo de Moisés? Não sabemos, alguma trapaça ele ia fazer. Aí o arcanjo Miguel desce lá com uma espada de fogo, imagino eu, para fazer o quê? Para cortar a cauda do diabo? Eu nem sei se ele tem cauda, né? Ele diz, o Senhor te repreenda. Ele foi lá cumprir uma ordem de Deus e não permitir que o corpo de Moisés fosse levado. Cumprir a ordem é uma coisa. Anunciar o que Deus mandou falar é outra coisa. Agora, eu por mim mesmo, a igreja por ela mesma, ou os que se sentem mais santos, julgar aqueles que ainda estão no pecado? Não, querido. Que sentimento de vingança é esse? Hoje mesmo eu estava assistindo TV, e eu não tive oportunidade, por conta da obra, de assistir TV nos últimos dias, e quando eu soube desse infanticídio, né, dessa morte das crianças lá na creche, eu fiquei horrorizado, eu fiquei muito triste. E hoje eu vi a entrevista de um pai, no canal de TV da rede SBT, porque em outros canais, provavelmente a fala dele não vai aparecer, porque ele se revelou um cristão de verdade. Ele disse, eu não posso odiar esse homem. Eu sou um cristão, pai de uma criança morta, com uma machadinha. Pensa no sentimento desse homem. Ele disse, eu vou pedir a Deus que me console, porque a dor está muito grande, mas eu perdoei ele. Eu quero que ele se converta, eu quero que ele se arrependa. Talvez você não encontre em nenhum outro lugar uma palavra tão direta e tão testemunhal do poder de Deus na vida de um homem. A gente está assistindo porque não aconteceu com a gente. E só em olhar a gente diz, eu não sei se eu teria condição de fazer isso. Então, se você pensou assim como eu pensei, precisamos melhorar mais enquanto igreja. Precisamos ser homens e mulheres tementes a Deus de verdade. Por isso eu digo que nessa hora nós não podemos agir como Tiago e João agiram. Senhor, vamos mandar fogo do céu queimar essa aldeia? Eles estão tão confiantes que Jesus é a pessoa que eles precisam andar, eles estão tão confiantes que se eles conseguem convencer Jesus de mandar fogo do céu, Jesus manda e o fogo desce. Porque se ele levanta mortos, se ele cura cegos, se ele cura leprosos, se ele faz tantos milagres, o que seria um pedido dele do tipo, pai, olha só, eu não fui bem recebido nessa aldeia, queima todo mundo lá. E aí eu amo quando Jesus, no versículo 55, voltando-se, os repreendeu. Eu não sei exatamente o que eles ouviram de Jesus. Mas Jesus era do tipo que não tinha meias palavras, a ponto de olhar para Pedro, que ele muito ama, e dizer, sai de reto, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Você está endemoniado, Pedro. Eu estou indo para Jerusalém para morrer por você, mais ou menos isso, né? E Pedro dizendo, não, Senhor, eu não vou deixar. Ops, Pedro, quem está falando não é você, é o diabo. Chega para trás. Eu vou para Jerusalém, porque a minha vontade é fazer a vontade do Pai, louvado seja Deus. Entende agora o que é cara de pedra, cara de árvore? Entende agora o que está focado? A igreja, queridos, precisa pensar um pouquinho sobre isso, porque nós estamos acostumados ou sendo ensinados a exercer juízo sobre todos os assuntos. A igreja está numa situação, numa zona de conforto muito grande para julgar o pecado. Nós não fomos chamados para julgar o pecado. Fomos chamados para condenar. A condenação vai ser no final dos tempos. Nesse momento, o papel da igreja é abster-se do pecado. É se afastar do pecado. É resistir ao diabo
para que o diabo fuja de nós. Esse não é o momento da igreja puxar a espada para matar o diabo, não, irmãos. Esse momento vai chegar um dia. A igreja é triunfal, a igreja é vitoriosa, a igreja de Cristo é vitoriosa, louvado seja Deus. Mas não é agora. O que a igreja tem que fazer agora é resistir o diabo, é suficiente. Então, nesse momento, o que Jesus faz? Vamos para outra aldeia. Se formos rejeitados aqui, vamos para outra aldeia. Por quê? Porque lá vai ter alguém precisando de mim. Vamos passar por lá. Lá nós podemos curar, nós podemos descansar, nós podemos operar, nós podemos evangelizar. Queridos, nós precisamos pensar um pouquinho qual é o objetivo nosso enquanto igreja. O que você faz quando você diz que é igreja? O que você está pensando quando você diz vou à igreja? O que você realmente quer quando você diz eu sou daquela igreja? Nós temos que pensar um pouquinho sobre isso, porque nós estamos chegando a um tempo em que o amor está se esfriando com tanta velocidade, é quase que um fim literal, em que quando a trombeta tocar, vai ter crente gritando, salve-se quem puder. Sabe aquela história de mulheres e crianças primeiro? Muita gente vai se decepcionar. Como se fosse um navio afundando. O primeiro bote é o meu, porque eu tenho mais dinheiro. O primeiro bote é o meu, porque eu sou mais antigo. O primeiro bote é o meu, porque eu sou o comandante do navio, e o comandante deveria afundar com o navio. No fim dos tempos, ninguém vai querer afundar com navio nenhum, irmãos. Se Jesus jogar uma corda, nós vamos ver crente matando uns aos outros para agarrar a corda. Só que esse é o tipo de corda que não existe, né? É só uma expressão. Vai puxar e no meio do caminho vai ser cortada. Porque o que vai ter crente se esborrachando espiritualmente não está no gibi. Há pouco tempo eu dando conselhos a um jovem cristão. Eu dizia, olha, você tem que beber de uma só fonte. Nós estamos tendo muita facilidade em encontrar o evangelho em muitas fontes. É como se eu dizia para ele, você parece que está correndo, tentando recuperar o tempo perdido, né? Você não tem tempo a perder. E eu fiquei falando dessa forma e a mensagem veio ao meu coração. E eu disse, você ficou tantos anos envolvido com as coisas desse mundo e quer que as coisas aconteçam da noite para o dia? Dá um tempo para Deus operar, irmão. Deixa Deus te curar, deixa Deus te libertar. Agora, abra o coração, seja sensível à voz de Deus. Abra a mão de toda idolatria, rompa com os costumes que levaram você a ser o que é hoje. Escute, o que Jesus quer é que você se sinta filho de Deus e seja filho de Deus. Você não pode simplesmente olhar para o teu passado e dizer que ele te condena. Os nossos pecados já foram apagados. Mas eu usei esse exemplo. Sabe quando a gente colocava, eu nem sei se existe hoje mais, papel carbono, né? Uma via, papel carbono e outra via. Então imagina a gente fazendo dívida e o diabo cobrando. Aí vem Jesus e diz assim, me dá aqui essa via original que eu vou rasgar na cruz. Ele rasga. A gente se converte, se batiza. Mas tem uma segunda via, né? Essa fica com a gente. Se a gente não queimar essa via, quem se lembra dos nossos pecados somos nós. Porque tem o papel carbono. E quem fica com o papel carbono? O diabo. Você sabe por que o carbono fica com o diabo? Porque para a gente ler algo no papel carbono, a gente tem que colocar onde? Na luz. É quando o crente é olhado, a gente olha para o crente pela luz e a gente vê que o crente ainda não é crente. O nosso papel carbono está na mão do diabo. Ele vai olhar para a luz e vai querer achar luz em nós. E se ele não vê, ele vai ver todos os nossos pecados naquele papel carbono. Então nós temos que fazer a parte que nos cabe, porque Jesus já fez a parte que cabia a ele. Tempos difíceis. Palavra de despertamento para a igreja. Não podemos negligenciar. Quero encerrar lendo Apocalipse capítulo 22.
Apocalipse capítulo 22, eu vou ler aqui, versículo 11. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Em outras palavras, aquele que já foi limpo deve se manter limpo, e deve se limpar ainda mais. Porque é impossível um crente de vestes brancas pisar num lamaçal de pecado que é o mundo e não resvalar sujeira na roupa dele. Então ele deve se limpar. Pois os sujos continuarão se sujando ainda mais. E se não prestarmos atenção, nós também vamos sujar as nossas vestes. Amém? Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o Senhor por esta palavra, que Deus nos ajude a caminharmos firmes na presença dEle. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor é e não apenas pelo que o Senhor faz na nossa vida. Te pedimos que a tua boa mão continue estendida sobre os teus filhos, tuas filhas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a guardar os sentimentos que não revelam Cristo a este mundo. Tira de nós a vingança, o ódio, o descontentamento, Senhor. E nos mantenha focados, Pai, porque não temos tempo a perder. Que possamos firmar os nossos passos todos os dias, porque são dias maus, que vão querer nos atrair e nos afastar de Ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalece a Tua igreja, fortalece-nos, Pai. Enche-nos do Teu Espírito de sabedoria vindo do alto, para que a cada dia possamos resistir ao diabo e ele fugir de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.